Lua cheia em Virgem com eclipse lunar. Lapidação cuidadosa. Salve! Meu nome é Renato Veiga e eu hoje gostaria de falar um pouco sobre esse eclipse lunar que acontece no dia de hoje, dia 3 de março. Acontece no eixo Peixes-Virgem, Virgem-Peixes. Nós somos presenteados pelos pássaros que passam ao nosso redor aqui. Um dos temas é a natureza. Como é a nossa natureza interna, né? A Lua, ela está escondida, a Lua cheia, a luminosidade da Lua cheia não está presente. É como se as emoções que estão mais visíveis com a Lua cheia, elas estão escondidas. E é como se, olhando para o céu, a Lua fosse apenas o que ela é, um satélite sem luz, né? A luz do Sol não chega até ela. Como estão as nossas emoções nuas e cruas? É um momento de a gente organizar o nosso caos interno, lapidar a nossa natureza interna com cuidado. É o eixo do serviço, é o eixo da purificação, é o eixo da assistência. Para conseguirmos sermos compassivos com os outros, cuidarmos dos outros, estarmos presentes dentro das diferenças humanitárias que existem entre nós, precisamos de cuidar de nós, da nossa natureza interna. Então, Mercúrio, que é o regente de Virgem, no caso o regente da Lua, ele está em Peixes também, e já em retrogradação, fazendo também oposição à Lua. É um silêncio purificador, escutarmos no nosso silêncio purificador as nossas emoções mais cruas, mais naturais, e percebermos que causa ainda existe. Precisamos organizar, cuidar, lapidar, alquimizar, purificar. Então, com a Lua eclipsada, né, em Virgem, colher os grãos que ainda estão espalhados dentro de nós e que precisam ser cuidados, serem colocados nos seus devidos lugares, né? É aquela organização virginiana, analítica, criteriosa, cuidadosa. Então, Virgem também rege os grãos. Que grãos emocionais e emotivos que estão espalhados dentro de nós, sem clareza, desorganizados, que precisamos organizar, colocarmos nos seus devidos lugares. Então, é o momento de nós lapidarmos de uma forma alquímica as nossas emoções nuas e cruas, para que possamos ter mais clareza e podemos... Peixes fala do retorno para a fonte, o último signo do zodíaco, fala da nossa espiritualidade. Então, como está o nosso cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo, para conseguirmos termos uma conexão com o divino, com a espiritualidade, é portanto que a matéria esteja presente. Não a matéria exagerada, não o materialismo exagerado, mas é o cuidado com a nossa matéria, com o nosso corpo, que é a casa da nossa alma, é a casa do nosso espírito. Então, a reflexão desse eclipse lunar, né, onde as emoções estão bem nuas e cruas, como elas são na essência, naturalmente, como está a nossa natureza interna, como está o nosso caos interno, que grãos estão espalhados que nós precisamos cuidar ainda, sermos assistentes de nós mesmos, sermos servidores de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa saúde, para que possamos brilhar com o nosso sol ao acolher, ao cuidar do outro. Então, e percebemos ainda que grãos que estão espalhados precisam ser colocados nos seus devidos lugares. Darmos um lugar para nossas emoções, para que elas não aflorem, não tomem conta de nós. Então, ficarmos nos silêncios purificadores, meditações purificadoras, cuidado com as palavras, para que as palavras não saiam tortas, para que as palavras não saiam desorganizadas, como no caos, de maneira atabalhoada, de maneira
que não tem o verdadeiro significado que a gente gostaria que ela tivesse. Então, esse momento de cuidarmos das nossas emoções internas e botarmos luz naqueles lugares ainda, naqueles grãos emotivos e emocionais que ainda precisam de cuidado, de atenção, de uma lapidação, de uma purificação. É isso.